E aí, pessoal, uma ótima sexta-feira pra gente. Que gostoso poder ficar um pouquinho com você, te atualizar das informações regionais e de assuntos muito importantes. Hoje a gente vai falar sobre as leis de trânsito e algumas mudanças que já começaram a valer. Mas também tem outros destaques, tem os destaques da web, tem previsão do tempo e muito mais. Vamos dar uma olhada. O Falando Nisso Band está no ar. Preço de grãos disparam, novos bloqueios da guerra prejudicam a inflação. Vladimir Putin disse que pode retornar ao acordo de grãos se suas demandas forem atendidas. Entre elas está recolocar o Banco Agrícola da Rússia no Sistema Internacional de Pagamentos, o chamado SWIFT. Essa foi uma das sanções aplicadas pelo Ocidente. Procura aumentou, o preço do ovo sobe mais de 20% em um ano. A alta impacta uma série de produtos que utilizam ovos, como pães, bolos e alguns doces. Nessa loja de donuts, por exemplo, vão quase 7 mil gemas por mês. Mercado consciente, empresas investem em mercado sustentável. Além de produzir esses materiais prontos, essa empresa ainda fornece essas mantas e painéis acústicos, que tem como matéria-prima garrafas PET, para mais de 100 segmentos diferentes. E no estúdio vamos tirar dúvidas sobre leis de trânsito. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho. O Falando Nisso Band começou. Agora sim a gente começa o nosso programa com a mensagem do dia. E se eu te dissesse para citar uma lista de coisas que você mais gosta, mais ama, provavelmente você citaria a sua família, os seus filhos, sua esposa, o esposo, enfim, seu trabalho, os seus cachorrinhos, né, os pets, que são tão gostosos da gente conviver também. Mas em qual momento você citaria você mesmo? Amor próprio não é egoísmo não, viu? Na verdade, se colocar como prioridade é uma necessidade. Então ame-se um pouco mais a cada dia. E se ninguém te disse isso hoje, eu tô te dizendo, você é incrível. Se ame, porque realmente é necessário pra gente, né? Muitas vezes a gente se anula, coloca sempre na frente os filhos, o esposo, ou as atividades do nosso trabalho, mas em algum momento a gente precisa pensar na gente. Vamos falar de sorteio? Um kit da Polipet muito bacana. Vamos ver a foto? Para você concorrer, então, a esse kit, tem que curtir a foto oficial no @FalandoNissoBand, seguir a Polipet e marcar 2 amigos por comentário. No fim do mês, no dia 31 de julho, a gente vai já saber, né, quem foi o vencedor ou a vencedora, tá? Tem um outro kit muito bacana da Sicredi para você. Vem um chapéu, aí ó, que o Lucas está usando, um boné que eu estou também e essa frasqueira que dá para você levar para todos os lugares. É muito prático, é bom ter frasqueira, né? E aí você vai arrasar. Para concorrer a esses prêmios, você também tem que entrar lá no @FalandoNissoBand, seguir a Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário e no mesmo dia, tá? No dia 31 de julho, a gente já vai mostrar quem foi o sortudo ou a sortuda. E lembrando que também a gente tá sorteando um par de ingressos para você curtir a Expo Agro. Tá afim? Então é só você colocar "eu quero" para o nosso WhatsApp, tá? Que tá aqui na tela, 997167989, 997167989, eu quero, e você já vai estar concorrendo a esse par de ingressos para curtir a Expo Agro no domingo, dia 23 de julho, e aí depois do programa a gente já manda um recado para quem foi o sorteado, beleza? E agora a gente vai dar e vai chamar, na verdade, a Larissa Murad, que está no campeonato que eu comentei ontem com vocês, né? Que é o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Lari, você já está preparada? Tudo bem por aí?
Oi, Águida, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Que prazer, viu? Estar aqui ao vivo conversando com você nessa tarde gostosa, ensolarada aqui em São José. Inclusive já estou no local onde acontece a partir de hoje esse campeonato brasileiro. É o Mobile Bike Land, que é realmente a Disneylândia para quem manja de velocidade. Para os ciclistas, aqui é um verdadeiro paraíso. De hoje até domingo, então, são disputadas diferentes categorias do campeonato brasileiro de mountain. São mais de 700 atletas que já estão inscritos. A expectativa por aqui é receber um público de mais de 2.000 pessoas que vão vir para prestigiar esse evento. Por quê? Entre os competidores, nós temos até Henrique Avancini, que é campeão mundial da modalidade, é um baita de um craque. Nas pistas, o Adonias está até mostrando aí, ó, tem alguns ciclistas chegando numa baita de uma velocidade, eles estão treinando, por quê? Porque a categoria masculina tem a largada hoje, Águida, a partir das 3 da tarde. E 2 horas é a mulherada, então, que dá letra aqui nessa pista, também com a largada começando. E aqui, Águida, o mais bacana, eu tô aqui nesse dia, eu brinquei, né, um dia ensolarado e tal, porque esse local reúne a família toda. O lugar é lindo demais. Tem muito lugar para você trazer o seu filho, a sua esposa. Para você conseguir se alimentar, ficar tranquilo. Então é um lugar realmente muito bacana. Ai, que peninha, mas pelo menos a Lari deu um recado. É um passeio para toda a família, uma delícia, né? A gente poder passar um fim de semana assim, ao ar livre, com a família e ainda incentivando o esporte, porque mountain bike também é um esporte muito legal. Vamos dar uma olhadinha, então, no resultado parcial da nossa enquete para abrir o nosso assunto do dia. O nosso convidado já está aqui e eu já vou apresentá-lo. Apareceu antes do tempo, mas tudo bem. Vamos lá. Sabe qual a pontuação para suspender a CNH? 86% dizendo que não. As pessoas não sabem qual a pontuação, né, para suspender. Agora, você sabe a diferença entre suspensão e cassação? Também 100% dizendo que não. Bom, hoje a gente vai falar sobre as leis de trânsito e algumas mudanças importantes. O nosso entrevistado é o advogado especialista em direito de trânsito, que é o doutor Antônio José Dias. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Vamos falar então sobre, a gente acabou de ver, inclusive matérias recentes aqui no Falando Nisso, sobre as alterações, né? A partir de agora, veículos elétricos devem ser registrados e licenciados. Isso. Veículos elétricos. Então, assim, primeiramente, qual é o grupo que vai passar, o que já está passando, melhor dizendo, né, por essas alterações? Então, Águida, o que aconteceu? Como nós tivemos uma expansão muito grande de motocicletas elétricas, de patinetes elétricos, sim, e o Código de Trânsito Brasileiro não contemplava isso, primeiro, porque o nosso código é de 1997. Então nós temos algumas mudanças que elas são feitas através de resoluções. E com essa expansão da parte elétrica, veio uma resolução que está em vigor a partir desse 1º de julho, para tratar do que é moto, o que é bicicleta elétrica, o que é um patinete elétrico, o que eles podem fazer. Então houve agora, por exemplo, antigamente a gente tinha dúvida e acontecia muita fiscalização nas bicicletas elétricas e aquelas bicicletas também a veículos movidos a combustão. Como não havia um enquadramento, muitos policiais entendiam que a bicicleta elétrica ou a bicicleta a combustão, ela se tratava de uma motocicleta e fazia a fiscalização apreendendo o veículo. Veio essa resolução agora, dia 1º de julho, para falar, não, pera, bicicleta é bicicleta e é diferente de moto. Então teve uma diferenciação muito legal para falar, olha, não, você não vai fazer fiscalização no que é uma bicicleta. O que é bicicleta? Aquela que tem pedal assistido, se você pedala para poder andar, que você pedala para poder ligar o motor e o motor assiste você no andar. Você Ou vai seja, pedalando. Tem que fazer esforço. Tem que fazer então, esforço. É a bicicleta, Precisa né? fazer esforço. E aí diferenciou, por exemplo, a parte da motocicleta elétrica. Aquelas que a gente vê bastante pela rua, que não faz barulho nenhum. Aquelas que tem um pneu grande, bonitão, ele não faz barulho. Essas aí vieram a ser agora considerados veículos automotores. Elas estão numa categoria diferente, não é uma motocicleta, mas é uma moto elétrica. Essas, a partir de agora, necessitam emplacamento, pagamento de PVA e CNH na categoria A, ou então a ACC, o que é interessante, porque nós temos duas categorias para você pilotar motos até 50 cilindradas ou 2.000 watts, que é a ACC. Qual que é a diferença da ACC para a categoria A? A categoria A, ela te permite pilotar motos, enquanto a ACC ela vai te permitir até 50 cilindradas por um ano. Ou seja, a ACC
é uma autorização para poder conduzir essas motos elétricas e é uma autorização específica. Isso, até a categoria A seria um investimento maior para que a pessoa pudesse andar tanto com as motos elétricas quanto com as motos motocicletas. normais, motocicletas. Isso. Vamos só por partes. Ok. Então, são motores elétricos. Então, isso contempla as bicicletas elétricas, patinete também. Bicicleta elétrica é aquilo. Se a bicicleta ela tem um pedal, ela não vai precisar do registro. Nós estamos falando da motocicleta, que você vai ligar e vai acelerar. Aí sim vai diferenciar. E também na questão do patinete elétrico, como você precisa fazer, ele vai entrar no autopropulsor, que é assim, patinete elétrico, skate, aquele monociclo que você senta só em cima do banquinho, esses daí não. Esses daí também a resolução veio para falar, olha, peraí, é outra coisa. Então nós temos 3 dentro dessa resolução nova. A bicicleta elétrica... Isso que eu queria que você explicasse. Bicicleta elétrica... Isso, bicicleta elétrica, os autopropelidos, que vai skate elétrico, o patinete elétrico, o monociclo, e depois nós temos as motonetas, que são consideradas as motos de menor potencial cilíndrico, ou então, no caso das elétricas, de menor potencial de watts. Então nós temos 3 categorias. Para a única categoria que agora vai ter que emplacar aquela cinquentinha, que a gente chamava antigamente de cinquentinha, aquelas que vão até 50 cilindradas, cujo a velocidade máxima é 52 km por hora. E depois nós temos as elétricas. As elétricas também, pode ser de 2 rodas ou de 3 rodas, aqueles que tem atrás, o triciclo. Essas daí, tendo a velocidade até 52 km por hora, elas são categorizadas agora como motonetas e necessitam da habilitação A ou a ACC para você dirigir e o emplacamento. Se você tem um patinete, não precisa. Ótimo. Agora vamos falar sobre os prazos, a partir de quando, de fato, a fiscalização começa, doutor? A fiscalização ela já começou, mas aqueles que tinham essas motonetas anteriormente, eles vão ter até 31 de dezembro de 2025 para se adequar, ou seja, para você poder colocar a placa e para você tirar a habilitação. Aquelas novas que estão sendo vendidas hoje, elas já devem sair emplacadas. Então, assim, com relação à habilitação, é necessário tê-la, tá? E se você tem uma moto dessa elétrica que não está emplacada, se você comprou antes do dia 1º de julho de 2023, você vai ter até o dia 31 de dezembro de 2025 para emplacá-la. Ah, então tem um prazo maior aí. Adquiriu esse tipo de veículo agora, a pessoa já tem que se enquadrar, já tem que tirar a carteira de habilitação e seguir todas as regras, né? Sim, emplacar. O importante é isso. E aí o importante também é o seguinte, como a resolução, o nosso trânsito ele é pensado lá em cima, quando a gente pensa lá em Brasília, depois vai descendo para os estados e para os municípios, nós temos que essa resolução deixou para os municípios para fazer a regulamentação de como isso vai funcionar. Por exemplo, a resolução ela permite que os patinetes, que os skates elétricos, eles possam andar na calçada até 6 km por hora. Só que isso ficou para a cidade. Então, se você leu, eu posso andar com meu patinete na ciclofaixa, eu posso andar com meu patinete na ciclovia ou na calçada, calma, a resolução ela permite, mas ela quer que o município onde você está faça essa regulamentação. Mas é bom saber que para você andar, você vai precisar estar com capacete, com equipamentos de segurança, para tomar muito cuidado. E se você for andar na ciclofaixa, sabendo que a bicicleta ela é o elo mais fraco ainda e ela tem prioridade na sua ciclofaixa, ciclorrota ou ciclovia. Legal. Doutor, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o assunto. Vou deixar até uma pergunta. Tá espelhando para você, Fê, por favor? Boa tarde. A categoria AB pode dirigir as bicicletas elétricas e motos elétricas motonetas? Ou teria que mudar a minha CNH para ACC? Daqui a pouco, então, o doutor volta para responder essa pergunta. Sabe por quê? A gente vai chamar de novo a Larissa Murad, que vai falar sobre o campeonato de mountain bike e passar as últimas informações, o endereço e tudo mais, né, Lário? Sinal voltou, agora tá melhor?
Conexão reestabelecida. Águida, boa tarde mais uma vez para você. Olha, vou até aproveitar aqui o gancho do programa, falar aí pro doutor que pelo menos por aqui não tem nenhuma bike elétrica, viu? Aqui tem que ser mesmo na perna para decidir aqui quem é o campeão brasileiro em todas as categorias. E outra coisa bacana, vocês também estavam comentando aí sobre segurança, né? E aqui é claro que a segurança também é uma prioridade. São mais de 700 atletas reunidos, então é claro que por todo o evento estão espalhadas ambulâncias, enfim, para fazer esse atendimento, porque é claro que no local como esse tudo pode acontecer, então eles estão mais do que preparados para garantir também a segurança dos atletas. Então, reforçando, Águida, o campeonato começou hoje, já tem muita gente treinando por aqui. A partir das 2 da tarde começa a largada das mulheres, às 3 da tarde tem a largada do masculino profissional, a elite. No sábado e domingo a competição começa lá 6 da manhã, já com congresso, enfim, e vai até o fim da tarde. Para quem quiser prestigiar, quiser vir assistir, tem só uma taxinha de R$20, é aqui no Parque Interlagos, vindo pela Tamoios, muito fácil de você achar, só procurar aqui o Mobile Land, que é a Disneyland, então, dos ciclistas. Águida, eu volto com você nessa sexta-feira, tranquila, de muito sol e de muita velocidade. É verdade, para quem curte, né? Muito obrigada, viu, Lari? Bom fim de semana. Vamos falar sobre notícias? A inflação dos alimentos, que disparou com a guerra da Ucrânia, infelizmente está de volta. Novos bloqueios no país prejudicam a oferta mundial de grãos. A Ucrânia é uma das maiores produtoras de grãos do mundo. E se eles não podem ser exportados, é um problemão para todos. Para os países desenvolvidos, significa inflação de alimentos. Para os mais pobres, fome e insegurança alimentar. Desde a segunda-feira, a Rússia abandonou o acordo que permitia a passagem de cargueiros pelo Mar Negro e afirmou que qualquer embarcação que passar por ali em direção à Ucrânia será considerada um alvo militar legítimo. Hoje, Kiev diz que vai adotar a mesma postura. Cidades portuárias como Odessa e Mykolaiv foram bombardeadas nos últimos dias. 60 mil toneladas de grãos e alguns armazéns foram destruídos. O preço do trigo disparou 8,5% no mercado internacional, a maior alta num único dia desde o início da guerra. O milho subiu 5,4%. Vladimir Putin disse que pode retornar ao acordo de grãos se suas demandas forem atendidas. Entre elas está recolocar o Banco Agrícola da Rússia no Sistema Internacional de Pagamentos, o chamado SWIFT. Essa foi uma das sanções aplicadas pelo Ocidente. O Kremlin pede também a flexibilização para que alimentos e fertilizantes russos possam ser exportados. Moscou alega ainda que durante o primeiro ano desse acordo, a maior parte dos grãos foi para países europeus e não nações pobres que lutam contra a fome. Daqui a pouco a gente volta com mais informação e vamos falar sobre o aumento da procura do ovo, né? O preço subiu mais de 20% em um ano e a gente volta daqui a pouquinho para te contar. E também para falar sobre o nosso assunto do dia, a gente está falando sobre as novas regras, né, e leis de trânsito. Você pode participar com a gente. Você já ouviu falar sobre doença da arranhadura do gato? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, no Meu Amigo Bicho. Já estamos de volta e agora vamos para uma participação no programa que todo mundo ama, o Dr. Marcos Massal da Polipet, com o quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje nós vamos falar sobre a doença da arranhadura do gato. Já ouviu falar? Essa doença é causada por uma bactéria, a Bartonella. Essa bactéria o gato adquire através da picada da pulga principalmente, né? Mas pode também pelo contato com o sangue de outro gato contaminado, né? E ele pode transmitir essa doença através da arranhadura principalmente, né? A unha do gato pode estar contaminada com o sangue contaminado com essa bactéria e transmitir para o ser humano, né? O ser humano também pode ser contaminado pelo gato, também pela mordida, né? Mas é mais frequente pela arranhadura, por isso que chama a doença da arranhadura do gato, né? Essa doença, ela pode, no ser humano, causar infecções, né? Aumentos de linfonodos, problemas de pele, né? Infecções na pele,
Mas normalmente é uma coisa assim muito rara, né? E o tratamento tem que ser feito o diagnóstico na pessoa e normalmente é feito através de antibióticos, né? De forma que combata essa doença. O gato normalmente ele não tem sintomas, né? Então não precisa normalmente o tratamento. Mas se o gato ele tiver algum agravamento por causa da Bartonella, aí sim o veterinário vai instituir um tratamento, né? É uma doença não muito frequente, né? Mas as pessoas ouvem falar e muitas vezes têm medo, mas é uma doença que não causa tanto problema, né? E o gato, que é o principal transmissor dessa doença, a Bartonella. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. Agora a gente volta com o nosso assunto do dia. Estamos falando sobre leis de trânsito, com perguntas também diretos das ruas da nossa região. Oiê, tô aqui em Jacareí para conversar com vocês. Que delícia a gente poder conversar com o Thiago também sobre as bicicletas elétricas. Você já andou em alguma? Não andei, mas que eu gostaria de andar. Pra Já saber foi como é quase que é. atropelado por uma, porque eu já fui. Já. E acho que é importante, então, ter limites e também leis para quem tem essas bicicletas. Sim, né? é importante. Por exemplo, você sabe se a pessoa que tem essa bicicleta pode andar na rua ou na calçada? Ah, na rua, né? Tem que ser na rua, na calçada atrapalha. Será que sim ou não? Será que é só na rua ou pode andar na calçada também com a bicicleta elétrica? Nossa, inclusive já matérias com acidentes de trânsito envolvendo essas bicicletas elétricas andando na calçada. Porque, como a gente já comentou, elas chegam a 50 km por hora. Pode chegar vezes, até né? 50 km por hora. Mas esse caso da bicicleta elétrica é o que a resolução traz. Ela pode andar sim na calçada desde que respeite o limite máximo de 6 km por hora. Ah, ok. Mas tem um detalhe, a resolução ela vem e fala, quem vai decidir isso é a prefeitura. É o município. É o município. Então, cada município Vai poder dizer se vai poder ou não. A resolução ela permite, mas ela vai ter que falar assim, o Jacareí vai poder andar? Via de regra, a bicicleta ela tem que respeitar também o trânsito. Sim. Então ela tem ali para respeitar, eu vou precisar andar no sentido da via, eu vou ter que respeitar o pare, eu vou ter que respeitar o semáforo. A bicicleta ela também faz parte do trânsito, mas no caso das bicicletas elétricas, elas podem na calçada, onde não haja uma ciclofaixa, uma ciclorrota ou ciclovia, desde que no máximo 6 km por hora. E olha que interessante, ela tem que estar dotada também de espelho retrovisor do lado esquerdo e também com sineta, uma buzina. Então assim, para a bicicleta elétrica poder andar normalmente, sem problema nenhum, precisa ter o retrovisor do lado esquerdo e ter uma sineta como forma de aviso sonoro. E o piloto tem que estar com um capacete. Precisa, né? Para a segurança de todo mundo. Agora eu fiquei pensando aqui, você disse que vai caber aos municípios fazer isso, né? Deixá-las andar ou não na calçada. Muitos vão acabar fazendo isso, sabe por quê? Não existe planejamento viário. Nem todos os municípios têm aquela ciclofaixa ou realmente, como que é o nome? Ciclovia mesmo. Ciclovia. A diferença da ciclofaixa para ciclovia é, por exemplo, a ciclofaixa ela é aquela que está junto à via principal de veículos, enquanto a ciclofaixa ela é assim. A ciclovia ela é pensada para bicicletas como um todo. Então ela compartilha da rua, mas ela tem um espaçamento maior. Ela tem a ida e a volta, enquanto a ciclofaixa ela é um pouco menor. É uma adaptação. Sim. Infelizmente, como as nossas cidades foram pensadas muito atrás, nós temos as ruas muito estreitas. Então, na nossa cidade, a maioria das nossas partes da bicicleta são ciclofaixas. Por quê? Porque as ruas são estreitas demais e aí não contempla você colocar uma ciclovia. Bacana. Vamos às perguntinhas que estão chegando? Eu deixei uma no bloco anterior, doutor, que fala o seguinte: categoria AB pode dirigir as bicicletas elétricas e motos elétricas ou teria que mudar a minha CNH para ACC? Olha que interessante, Águida. O que nós temos aqui, a categoria AB, ela é uma categoria A para dirigir motos e a B para carros. Para você dirigir a motoneta, você precisa da categoria A. A ACC é uma autorização para conduzir ciclomotores. Ela tem validade por 1 ano só e só te permite dirigir a ciclomotor, ou seja, até 50 cilindradas. Se você tem uma categoria A, você vai poder dirigir a motoneta. Se você só tem a B, você não pode. Daí você teria que colocar a ACC para você dirigir, para você pilotar as motonetas. Então o ideal é o seguinte: como a ACC vale por 1 ano só e a CNH ela vale por até 10 anos, o ideal é que você tire a sua habilitação A.
Se você tem a B, fica mais fácil. Você vai, faz as aulas de moto necessárias e depois você vai tirar a habilitação na categoria A. Aí você vai poder dirigir moto e motoneta sem problema nenhum. Interessante. Vamos a mais uma perguntinha? Inclusive, acho que o doutor já citou isso aqui, né? Olá, boa tarde, sou de Taubaté. A moto até 49 cilindradas tem que ter a CNH? Tem. A moto até 49 cilindradas é chamada aquelas cinquentinhas. Elas são consideradas agora motonetas. Você precisa ter a ACC ou a categoria A. E mais, você vai precisar emplacar essa sua cinquentinha a partir de 1º de janeiro de 2026. Ok, doutor. Vamos falar agora sobre outros assuntos, além desse, né, que são os mais novos, mas é verdade que existem multas que não precisam ser pagas? Sim, Águida. Essa é interessante. Nós temos... nós temos... E olha, são multas que as pessoas cometem bastante. São infrações de trânsito que as pessoas não sabem que se eles forem um bom condutor nos últimos 12 meses, eles podem transformar aquela infração em advertência. Então, é mesmo? Sim. Toda infração de trânsito de 3 ou 4 pontos, as infrações leves ou médias, se você não tiver nenhuma pontuação nos últimos 12 meses, você pode pedir em advertência. Sabe qual que é uma infração que muita gente toma? Excesso de velocidade até 20%. É, porque às vezes você tá lá, tá pensando na morte da bezerra e dirigindo, quando você vai ver, putz, passei. Você passou, o radar era de 40 por hora, você passou a 45. Essa infração é muito comum e você pode transformar essa infração de trânsito em advertência. Aí, o órgão autuador... Tem órgãos autuadores no Brasil, aqui no estado de São Paulo não, que já estão automaticamente transformando essa advertência para você. Mas aqui não. Então, se você está em São José dos Campos, você passou na via, era 60 por hora, chegou uma multa, geralmente é o que acontece porque tem um limite, tem o desvio padrão, a multa veio com 61 km por hora. O que você faz? Você entra no site do Detran, pega legal seu explicar, porque eu ia te perguntar isso. Sim, você pega seu prontuário, vê que você não tem nenhuma multa nos últimos 12 meses, tá? Hoje é dia 21 de julho de 2023. Então você pega de 21 de julho de 2022 até hoje. Manda para a Prefeitura de São José dos Campos falando assim, eu quero transformar essa infração média em advertência. Pela lei atual, o órgão autuador, ou seja, a Prefeitura de São José, é obrigada a transformar a infração em advertência. Daí você não pega a pontuação, não pega os 4 pontos na sua CNH e nem paga o valor por ela. Você pode fazer isso em todas as infrações, leves ou médias. De novo, desde que você não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Mas a Prefeitura ela não pode negar não, né, essa alteração? Hoje já não. Aconteceu? Não, hoje, antes da lei mudar em 2021, era discricionário. A Prefeitura podia falar assim, ah não, eu quero ou não quero. Agora não. Agora a lei falou, é obrigatório transformar em advertência. Tá. Ótimo. Daqui a pouco então a gente volta respondendo mais perguntas. Gente, tá bombando. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Por causa do aumento da procura, o preço do ovo subiu mais de 20% em um ano. É o que a gente vai ver agora na reportagem. É tão versátil que não pode faltar na despensa. Cozido, com salada, né? Faço mexido, faço omelete. Mas garantir o ovo no prato tem ficado mais caro. Segundo o IBGE, o produto teve a maior alta em uma década, 23% nos últimos 12 meses, 7 vezes mais do que a inflação média do período. Só neste ano, o ovo encareceu 16%. A alta impacta uma série de produtos que utilizam ovos, como pães, bolos e alguns doces. Nessa loja de donuts, por exemplo, vão quase 7.000 gemas por mês. Pagava R$ 33,00 em cada 60 ovos naquela bandeja grande dos ovos graúdos, agora está R$ 48,00. Com a alta do custo da ração animal por causa da pandemia e da guerra, produtores tiveram prejuízo e reduziram a produção. Ao mesmo tempo, a carne mais cara fez a demanda pelos ovos crescer. No fim do ano passado, casos de gripe aviar em outros países estimularam as exportações. Aí não teve jeito, faltou produto no mercado. Agora a expectativa é que a queda no preço da ração animal ajude a baratear os ovos. As carnes já começaram a ficar mais em conta. A partir do momento que as famílias comecem a ter mais emprego e renda, elas vão migrar de novo para o consumo de carne e frango, e aí a tendência é que o ovo caia de preço. É o que a gente espera, né? Porque o ovo todo mundo adora, pelo menos gosta de consumir. Sim.
né, Lana? Vamos então para os nossos destaques de sexta-feira? Vamos, né? Hora de destaque então. Bom, saiu uma lista de um tabloide internacional que mostra as atrizes mais ricas do mundo e tem nomes bem conhecidos como Angelina Jolie, Julia Roberts, só que tem brasileira na lista, viu? Bom, quem apareceu foi a Xuxa. Pois é, a rainha dos baixinhos apareceu em 11º lugar com uma fortuna estimada em 160 milhões de dólares. Uau. Mais de 770 milhões de reais. Empoderada, né? Meu Deus. Bom, a Xuxa acumula mais de 40 anos de carreira. Mesmo com 60 anos de idade, ela ainda é apresentadora, atriz, cantora, modelo. Versátil, né? Xuxa é Xuxa. Xuxa é Xuxa. E ela já disse, inclusive, numa entrevista, que ganhava mais de 8 mil reais por dia e disse que não sabia o que fazer com todo aquele dinheiro. Agora ela sabe, mas naquela época ela não sabia. Ontem, inclusive, saiu mais um episódio do documentário que fala sobre a vida e obra da Rainha dos Baixinhos, Xuxa, o documentário. Vão ter 5 episódios, esses eram 2, tem mais 3, e aborda, então, várias polêmicas da vida da milionária. E cada quinta-feira, então, sai um novo capítulo dessa história de Xuxa Meneghel. Você já tá vendo? Tô. É bem legal. É mesmo? É bem legal. Eu ainda não comecei a ver. Eu não assisti o segundo, assisti só o primeiro. É bem legal. Deu vontade. Deu. Eu vou, quem sabe, no fim de semana. Sabe quando dá um gatilhozinho da nossa infância? Ah, certeza. Claro, década de 80, 90, né? Muita gente deitada no sofá assistindo Xuxa, criança, gente, sem responsabilidade, só precisava tirar 10 na prova. E hoje, né? Lembrei agora. Minha mãe chegava 11 horas. Menina, você não toma banho? E eu tava vendo, terminando de ver a Xuxa. Era gostoso. Isso. A gente volta no tempo. Pois é. Falando agora sobre uma notícia triste, infelizmente, morreu hoje pela manhã, aos 96 anos, o astro do jazz Tony Bennett. O cantor foi diagnosticado em 2016 com Alzheimer, continuou a se apresentar, gravou até 2021. O Tony morreu, então, e acumulou mais de 70 anos de carreira. No total, o cantor vendeu mais de 50 milhões de discos, ganhou 20 Grammys. Teve também apresentações icônicas com Frank Sinatra, a Amy Winehouse e a Lady Gaga. O artista trabalhou até seus últimos anos e viu seu público se rejuvenescer após uma parceria inesperada, inclusive, com a Lady Gaga. Em 2021, os dois lançaram Love for Sale, um trabalho que foi o último realizado pela artista em estúdio. O disco vendeu mais de 130 mil cópias, foi premiado com Grammy e antes os dois lançaram outro trabalho, o Check to Check, um sucesso de público e crítica, né? E o Tony Bennett foi fã também da cantora Leni Andrade, aqui do Brasil, gravou em 2012 duetos com Ana Carolina e Maria Gadu, e na discografia dele, inclusive, ele também inclui músicas de Antônio Carlos Jobim. Que lindo, hein? Sim. E a última aparição pública dele foi com a Lady Gaga no Radio City Music Hall em agosto de 2021. E é isso. Que triste, né? A gente, logicamente, se comove, mas ele deixou, gente, um legado maravilhoso, né? Fez inclusive, história no esse jazz. Trabalho que ele fez com a Lady Gaga realmente rejuvenesceu. Porque a gente que é mais novo, quem não gosta de jazz, conheceu através da Lady Gaga. Exatamente. E também, eu lembro, eu sempre fui fã da Amy Winehouse. E quando ele gravou com a Amy, nossa, foi um sucesso. Né, e foi uma parceria muito linda. A Amy tem essa voz, né, muito voltada para o jazz, assim como Lady Gaga. Sim. Então, realmente, reacendeu. Para quem não conhecia, uma nova geração começou a curtir também Tony Bennett. Infelizmente, uma grande perda para o mundo da música. Um dos grandes artistas do jazz. E a gente fica aqui com essa música linda. Maravilhosa. Ai, de arrepiar. Vamos pro próximo bloco? Dá até vontade de dançar, Mona? A gente vai ter as notícias regionais, vamos saber como que tá o movimento nas estradas, porque hoje é sexta-feira, e a gente volta também com o nosso assunto do dia. Até já! Nosso entrevistado hoje é o advogado, o Dr. Antônio José Dias, que está tirando dúvidas sobre as leis de trânsito. Vamos deixar já uma pergunta? Tem muita gente mandando. Como o Zano Faustino, de São Sebastião, rebaixei minha CNH, era D, agora é B. Posso voltar a D? É a pergunta que ele faz.
Pode. O que acontece? Para ele voltar à categoria D, ele precisa fazer autoescola de novo. A categoria D é aquela que você pode pilotar, você pode dirigir caminhões. Então ele vai ter que fazer, não pode ter nenhuma pontuação gravíssima nos últimos 12 meses, e aí ele vai poder colocar de volta a categoria. Fazer o exame toxicológico, fazer o exame psicotécnico, tudo de novo. Ele só precisa fazer aquelas 20 aulas obrigatórias para caminhão. Não precisa fazer de carro. Como ele rebaixou, ele perdeu o direito dele da categoria D. Ok. Outra perguntinha também, pode colocar para mim, por favor? Quando que é zerado a pontuação da CNH? A minha se encontra com 32 pontos e não zera desde 2019, né? Acredito. Obrigado. Vamos lá. A questão da zerar a CNH, a pontuação da CNH, ela é muito interessante. Porque o que acontece? Por lei, para você ser suspenso, o que vale é o conjunto de pontos em 12 meses, como eu falei no bloco anterior. Hoje é dia 21 de julho de 2023. Para você ser suspenso, você tem que ter 40 pontos de 21 de julho de 2022 até dia 21 de julho de 2023. 40 pontos se você não tiver nenhuma infração gravíssima de 7 pontos. Se você tiver uma infração, cai para 30. 2 infrações ou mais gravíssimas de 7 pontos, reduz para 20. Então, assim, se a sua pontuação está com 32 desde 2019, você não precisa se preocupar. Mesmo porque o site do Detran do Estado de São Paulo, ele te dá a opção de você tirar o seu prontuário com os últimos 12 meses. Porque para a lei o que vale são os últimos 12 meses. Então, se você for pensar, olha, eu vou ser suspenso, pega lá os últimos 12 meses. Sempre conta blocos de 12 meses para 40 pontos sem nenhuma infração gravíssima. 30 pontos, uma infração gravíssima, 2 infrações gravíssimas ou mais, cai para 20 pontos a sua suspensão. Legal. Doutor, eu acho que a gente acabou não explicando. Qual que é a diferença entre a cassação e a suspensão? Isso é super importante, que são 2 coisas completamente distintas e as pessoas confundem. Confundem, né? A suspensão é aquela que se dá por excesso de pontos, como eu disse, 40, 30 ou 20 pontos, ou por multa autossuspensiva, como por exemplo você recusar-se a fazer o teste do bafômetro, ou então uma velocidade superior a 50% da via. Isso vai ser uma multa autossuspensiva. A suspensão, no caso, ela hoje tem de no mínimo 6 meses para excesso de pontuação até 12 meses. Tem outras multas autossuspensivas que dão suspensão de 2 meses até 8. No caso do bafômetro, se você se recusar, são 12 meses. Qual que é a diferença para a cassação? Durante a suspensão, você fica sem poder dirigir veículo nenhum. Pelo aquele período que você pegou, por exemplo, 12 meses. Após o término desse período, você se reabilita fazendo um curso de reciclagem. Fez o curso de reciclagem, você tem o seu direito de dirigir restabelecido. Já a cassação, ela se dá quando você, suspenso, é pego dirigindo. Então você está dirigindo, na suspensão vem a cassação. A cassação, ela te impede de dirigir por 2 anos e aí você tem que refazer a autoescola. Você tem que refazer a prova teórica, a prova prática, o exame médico, o exame psicotécnico, tudo como se você estivesse tirando a habilitação do zero. A única diferença é, você não precisa fazer as 20 aulas de carro, de moto. Você faz ali 2, 3 para se lembrar como é que dirige, como é que é o exame, e aí você vai e faz o seu exame prático. Então a cassação, ela também pode se dar, Águida, quando você comete, por exemplo, quando você faz o bafômetro em 12 meses. Você fez o bafômetro no começo desse mês, assoprou, acusou que você tinha ingerido alguma bebida alcoólica, você recebeu uma multa por dirigir sob influência de álcool. E aí você repete o exame em 12 meses e novamente você é multada. Aí dá cassação direto, você não tem nem a suspensão. Não precisa nem da suspensão, é castigo direto mesmo. É castigo direto. E detalhe, se você for pego dirigindo na suspensão, vira cassação. Mas se você for pego dirigindo na cassação, pode ser considerado crime de trânsito. Aí a situação complica ainda mais. Aí é bem pior. Vamos a mais uma perguntinha? Daqui a pouco a gente já vai chamar o Lucas também, que tem outras perguntas nas ruas da nossa região. Se eu instalar um motor elétrico na bicicleta comum, tenho que emplacar essa bicicleta? Pergunta do Francisco, de Guaratinguetá. Francisco, veja bem. A resolução, ela trata da bicicleta como sendo bicicleta. Desde que você tenha que pedalar e o motor vai te assistir, não tem acelerador na bicicleta elétrica. Ele te assiste a você movimentar. Não vai poder usar no motocross também, onde estava lá, porque não pode. A Larissa não pode andar com bicicleta elétrica lá. Então, se você instalar um motor elétrico, não pode haver o acelerador. Ela tem que ser um auxílio do pedal, tá? Então, você pedala, o motor liga e você
anda. Se você instalar um acelerador, ela pode ser considerada como uma motocicleta elétrica. Ok. Vamos então a mais perguntas das ruas da nossa região. Oi, estou de volta aqui em Jacareí com a Elaine, super simpática. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Elaine, me explica um pouquinho sobre bicicleta elétrica e capacetes. Você, quando vê pessoa andando de bicicleta elétrica, elas são de capacete geralmente ou não? Geralmente, não. Não é difícil você ver alguém até de bicicleta mesmo, de capacete, né? Sim. Agora, você acha que é obrigatório pela lei nova? Eu acho que é. Deveria ser, pelo menos, porque pode causar um acidente, a pessoa, né, cair, machuca a cabeça. Muita velocidade, né, Elaine? Sim. Praticamente de uma moto, Com né? certeza, dependendo do momento que a pessoa estiver indo. Será que sim ou não? É obrigatório o uso de capacete? Os equipamentos, né, de segurança. Sim, é obrigatório do capacete, como o retrovisor do lado esquerdo e a sineta. Então é importante, se você estiver andando de bicicleta elétrica, você tem que estar equipado. Por quê? Porque é um meio de locomoção e como ela disse, você pode sofrer um acidente e você vai bater a cabeça. O para-choque é o seu corpo, então toma cuidado, mesmo para a bicicleta que você vai pedalar. É sempre bom você estar andando com os equipamentos de segurança para a sua maior segurança mesmo. Agora, com as novas mudanças, a validade da CNH depende também da idade. Isso. Não é isso? A CNH ela mudou. Antes ela tinha validade de 5 anos, ela mudou a partir de 2021 para 10 anos, para aquelas pessoas até 50. Então quem tem até 49 anos tem uma CNH por 10 anos. Depois de 50 ela vai cair para 5 e aí vai até 70 quando vai cair para 3 anos. Mudou, mas é bom ficar esperto com a sua CNH, se já não venceu, é bom você renovar. E aí eu quero saber, daqui a pouquinho, a gente volta no próximo bloco falando mais sobre isso, se existe algum desconto para o pagamento de uma multa com antecedência. Perfeito. Tá bom. Vamos para a previsão do tempo, então? Hoje é sexta-feira, vamos saber, né, como fica a previsão para sábado, para o domingo na nossa região. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Campos do Jordão, a máxima é de 17 graus. Em Jacareí, a máxima é de 25 e em Aparecida e Cachoeira Paulista, 24 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, a máxima em São Sebastião e Ubatuba é de 25 graus. Em São José dos Campos, a máxima para hoje é de 25 graus, 24 amanhã, 25 no domingo e 25 também na segunda-feira. Em Taubaté, a máxima para amanhã é de 24 graus, 25 no domingo, 26 na segunda e 27 na terça-feira. Vamos saber agora com Douglas Cruz a atualização do movimento nas estradas da nossa região, saber se tem gente subindo a serra para Campos, enfim, Serra da Mantiqueira, ou indo para o litoral, porque o fim de semana também vai estar muito gostoso. Serra ou litoral? Hein, Douglas? Qual você prefere? Olha, eu particularmente prefiro o litoral, mas admito que nesse tempinho frio a Serra da Mantiqueira é boa para todo mundo, né? Boa tarde para você, Águida, para todos que acompanham aqui o programa falando nisso. Falando aqui da situação das estradas, você acertou em cheio a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga aí de Taubaté a Campos do Jordão, é a que apresenta maior movimento nessa sexta-feira, né? Tá rolando aí no Festival de Inverno em Campos do Jordão, é a alta temporada de inverno, mais de 500 mil pessoas esperadas nesse mês de julho na cidade, então ainda com as apresentações acontecendo, muita gente procurando Campos do Jordão nesse final de semana, por isso a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro tem um movimento intenso, principalmente na chegada da serra que dá acesso a Campos do Jordão, no sentido contrário, Taubaté, o trânsito está tranquilo. Movimento intenso também nas rodovias que dão acesso ao litoral norte, a Tamoios, apesar aí de ter um movimento intenso, não tem trânsito e pontos de parada nesse momento, mesma situação também da rodovia Oswaldo Cruz, que é alternativa a Ubatuba. Já a travessia de Balsas nesse momento está bem complicada, principalmente na entrada à Ilha Bela. Nesse momento a maré está baixa, impossibilitando aí a travessia de veículos pesados, como carretas e ônibus.
Portanto, a fila nesse momento está bem grande, são 2h30 de espera para quem está acessando Ilhabela. Para quem está saindo, o pessoal que está saindo de ilha, a situação está um pouco mais normal, né? Nesse momento 45 minutos, mas então os pontos turísticos aqui da nossa região, o litoral norte com a Bela Ilhabela e Campos do Jordão, estão com um trânsito um pouco complicado. O motorista que estiver pegando viagem agora ou no final da tarde pode sintonizar aqui a 102,9 Rádio Band Vale FM e ir acompanhando em tempo real a situação das estradas. Eu volto com você no estúdio, Águida. É o que eu faço quando eu desço para Caraguá, para São Sebastião, já fico sintonizada com vocês. Obrigada, viu, pelas informações, Douglas. Olha, a gente vai para o intervalo e depois, daqui a pouquinho, a gente vai ver que o número de empresas que investem em sustentabilidade disparou. A gente volta daqui a pouco. Já estamos de volta, agora a gente vai falar sobre algo muito importante: economizar água, eletricidade, reaproveitar garrafas PET. Isso se chama sustentabilidade. Em 2 anos, o número de empresas que investem nisso mais que dobrou. Uma parede de tijolos sem tijolo. Cimento queimado, que não é cimento. Parece loucura, mas é tecnologia e sustentável. Substitui com N vantagens. Se vazar em cima do nosso material, não acontece nada. Se vazou em cima de um gesso ou de um forro mineral, você vai ter aquela mancha, você vai ter que trocar esse negócio. Além de produzir esses materiais prontos, essa empresa ainda fornece essas mantas e painéis acústicos, que tem como matéria-prima garrafas PET, para mais de 100 segmentos diferentes. A fachada dessa rede de fast food foi feita toda com material ecológico, assim como parte da arquitetura dessa hamburgueria. Essa marca de roupas e acessórios esportivos tem investido na produção de camisetas feitas a partir de plástico reciclado. Cada uma representa 5 garrafas PET fora do meio ambiente. Com a produção em grande escala, os preços têm se tornado competitivos. A gente tem pesquisas aí mostrando que 70% de consumidores de várias categorias, classes sociais, já adotaram essa cultura. E as inovações não estão apenas com os plásticos. Nesta fábrica, a lavagem do jeans, feita para clarear o tecido, caiu de 100 litros por peça para apenas 300 ml. Hoje isso é mais consciente, se valoriza mais uma empresa que tem esta responsabilidade com o meio ambiente para que possamos ter um mundo melhor, né? Com certeza. A gente falou, inclusive, sobre moda sustentável essa semana aqui no Falando Nisso, né? Bom, último bloco falando sobre leis de trânsito com o advogado especialista no assunto, que é o doutor Antônio José Dias. A gente vai falar agora sobre uma pergunta que eu deixei sobre o desconto. Existe desconto? Dá para ter desconto no pagamento da multa antecipada? São 2 descontos que nós temos, Águida. Primeiro desconto que está na lei faz tempo é o 20%. Se você pode pagar a multa com desconto de 20%, quando você é notificado da imposição da penalidade. Como é que funciona? Você tomou uma multa, gerou um auto de infração, o auto de infração vai para sua casa te notificando daquela infração. Ali você não tem ainda o direito de pagar com 20%. Depois ele vai te notificar de novo para dizer, olha, eu estou impondo essa multa para você. Se você pagar até o dia tal, você tem 20% de desconto. Daí vem uma novidade, que agora é 40% de desconto. Quando é que isso pode acontecer? Quando você está cadastrado no Sistema Nacional Eletrônico, no SNE, e você abre mão do seu direito de defesa. Então chegou a notificação, você tomou uma infração de trânsito, chegou a notificação eletrônica através do seu celular, não chega a cartinha em casa quando você faz a adesão ao Sistema Nacional Eletrônico, ele vai pro seu celular. Boa informação, hein? E falando o seguinte, olha, você foi autuado. Você quer 40% de desconto? Você fala, quero. Você não vai recorrer. Você perde o seu direito de recorrer. Por quê? Porque você está assumindo aquela infração. Então dá 40% de desconto. Se você falar assim, não, eu quero recorrer, você ainda tem a chance de pagar com 20% de desconto. E lembre-se, quando você paga com 20% de desconto, não quer dizer que você aceitou. Você só aproveitou o desconto. Você pode continuar recorrendo. Que depois dessa fase de 20% de desconto, a multa é cheia e corre juros e correção monetária. Ótimo. Gente, que programa, né? Vocês estão aprendendo bastante também, né? Aqui tem várias perguntas também. Vamos a mais uma, por favor, Fer? Coloca para mim. Quanto tempo posso ficar sem renovar a habilitação após o vencimento, doutor? Bom, toma cuidado, porque assim, nós somos brasileiros e às vezes a gente deixa tudo para a última hora. O que acontece? A lei, ela permite que você renove a habilitação
30 dias antes do vencimento e permite que você dirija com ela vencida até 30 dias depois. Então, se você venceu sua habilitação hoje, dia 21 de julho, você pode renová-la até dia 21 de agosto. Ou você poderia já ter dado entrada na renovação em 21 de junho. Então é importante ficar atento a essa data. Depois do 31º dia, você está dirigindo com a CNH vencida e vai tomar uma multa e seu carro pode ser retido. Agora, doutor, vamos supor numa situação, né? O carro está no nome da empresa, a empresa não indica o condutor e tomou uma multa. O que vai acontecer? Isso é o que a gente chama de multa NIC, não identificação do condutor. Como a empresa ela não tem a CNH e a pontuação ela precisa ir para uma pessoa física com CNH, a lei ela determina que essa multa seja dobrada. Então, se você toma uma multa, por exemplo, uma infração gravíssima, que é R$ 294,37, e a empresa não indica o condutor, essa multa ela vai ser dobrada. Além dessa primeira multa, você vai pagar uma outra multa no mesmo valor. É importante que, caso você perca esse momento de indicar o condutor, saber que ela vai dobrar o valor e vai doer no bolso. Ótimo. Doutor, mais uma pergunta chegando, vamos dar uma olhada então? Essa é um pouco grandinha, mas vamos resumir. Fiz transferência da moto para minha propriedade em 2021, depois do licenciamento em 22. Mas o documento não está liberado porque o Detran não deu baixa no CRV. O que eu faço? Carlos, o ideal é que você marque um horário no Poupa Tempo, para que você possa conversar com o pessoal do Detran qual é o problema. Se lá dentro, hoje o Poupa Tempo, hoje o Detran, ele consegue atender todo mundo, mas caso você tenha algum problema em ser atendido, você pode procurar um despachante que ele vai te auxiliar. Isso é um problema interno do Detran, que não está transferindo o CRV para o seu nome, para dar baixa e você poder fazer o CRLV. E presta atenção, que já começaram os licenciamentos desse ano. Mês passado, começou esse mês 1 e 2, e mês que vem já é a final 3 e 4. Tem que ver se sua moto não está nessa. Não demora não, porque senão você vai ficar com a moto sem licenciamento esse ano. Ótimo. Agora, para a gente encerrar, toda multa precisa ter foto para comprovar aquela multa? Não. A multa, ela não precisa ter foto. O que vale é o que o policial falou, o que a autoridade de trânsito falou. Existem multas que necessariamente tem que ter foto. Por exemplo, você passar no sinal vermelho, você passar no radar de velocidade. Mas algumas multas, como por exemplo, não usar cinto de segurança, dirigir sem atenção, dirigir com o braço para fora, fazer uma conversão proibida, não parar numa placa de pare. Essa é uma multa que ninguém sabe que existe, mas existe. Então, quando essas multas são multas que podem ser observadas pelo fiscal de trânsito, elas não necessitam de fotos. Exatamente, nem daria, né, para poder fazer o registro. Doutor, eu agradeço sua participação aqui, viu, no Falando Nisso. Seja sempre bem-vindo, porque é um assunto que realmente as pessoas estão mandando perguntas até agora. Eu agradeço também você que está em casa, participando com a gente, mandando as perguntinhas. Segunda-feira tem Falando Nisso, com o Hospital Pio XII, sempre com assunto ligado à saúde. Vamos dar uma olhada? Olá, sou Diogo Melo, psicólogo hospitalar no Hospital Pio XII. E na próxima segunda-feira, dia 24 de julho, às 13 horas, estarei na Band Vale no programa Falando Nisso, onde conversaremos sobre o papel da psicologia no contexto hospitalar, no atendimento ao paciente, família, processo de hospitalização e assuntos afins. Espero você lá! É um assunto para humanizar, né, o que o hospital faz de melhor, que é a humanização no atendimento com os pacientes lá do Hospital Pio XII. Um beijo para você, um excelente fim de semana. Tchau, tchau.